Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Quem vos fala aqui mais uma vez é o pastor Tiago Ferreira. Quero compartilhar uma palavra com cada um de vocês nessa hora. Irmãos, eu estou tomado pelo temor de Deus nessa hora, estou tomado pela presença de Deus nessa hora, diante da revelação dessa palavra. Eu gostaria que você meditasse, irmão, nisso, que você tomasse isso para o seu coração, que isso trouxesse também para você esse temor, sabe? Esse desejo de realmente ser aprovado diante da presença do Senhor. Texto no capítulo 7 de Josué, ou seja, Josué capítulo 7, a palavra do Senhor diz que, eu vou ler parte do texto, Josué aqui dando uma ordem ao povo. Levanta-te, Josué capítulo 7, versículo 13. Levanta-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: anátema há no meio de vós. Israel diante dos vossos inimigos não poderá prevalecer, não poderá se suster, até que tire o anátema do meio de vós. Amém? A Bíblia diz que chega uma ordem de Deus para Josué, que questiona Deus: Senhor, o Senhor nos enviou uma guerra contra os amorreus, o Senhor garantiu que nós iríamos vencer, Senhor, essa guerra, tanto que nós não levamos todo o nosso exército para a guerra porque era insignificante. A ameaça do inimigo contra nós era insignificante, era uma guerra que estava ganha, era uma guerra que estava na nossa mão, Senhor. E agora nós começamos a ser envergonhados diante do inimigo. O que está acontecendo? Senhor, por que o Senhor permitiu isso acontecer? E Deus fala: Josué, você quer mesmo saber o que está acontecendo? Você tem certeza que você quer saber o que está acontecendo? Santifica o povo, para que a minha presença possa pairar sobre vocês. Santifica o povo, Josué, que eu vou te mostrar onde está o problema. Santifica o povo, Josué, que eu vou te mostrar onde que está o anátema, onde que está o erro, onde que está o pecado, Josué. Eu vou te mostrar. E a Bíblia diz que agora Josué expressa essa ordem e o povo santifica ao Senhor. E a Bíblia diz que a missão, irmão, era muito simples. A missão que Deus deu para Josué, dizendo: olha, pega os israelitas, leva eles contra os amorreus e vence a guerra, vence a batalha. A ordem era para vencer a guerra, irmão. Deus já tinha dado vitória. Mas a Bíblia diz que Deus ordena a eles que naquela guerra, naquela peleja, eles não deveriam tomar, irmão, dos despojos de guerra. Todos nós sabemos que naquela época, quando um rei tomava outra cidade, ele tinha direito sobre tudo aquilo que era daquela cidade, ele tinha direitos. Então Josué, ao vencer aquela guerra, ele teria direito sobre toda a riqueza daquele lugar. Tudo que os amorreus possuíssem, após Josué vencesse a guerra, ele teria direito em tudo aquilo. Escute bem o que eu estou dizendo, se Deus não estivesse dito expressamente para eles, dizendo: olha, vocês vão vencer essa guerra, mas vocês não vão pegar nada do inimigo. O inimigo lá não tem nada que possa ser útil para vocês. Então vocês vão vencer a guerra, vocês vão voltar vitoriosos e vão continuar confiando na providência que eu tenho para vocês. Vocês não vão precisar de nada daquilo. E a Bíblia diz que Josué aceitou muito bem aquilo, todo mundo, glória a Deus, Deus tem coisa melhor para nós, e foi todo mundo para a guerra. Mas no meio da guerra tinha um homem, com o nome de Acã. E Acã agora, ao ver algumas riquezas, algumas posses daquele lugar, ao vencer um homem que era farto em riquezas, ele olha aqueles bens no meio de tudo aquilo, e ele junta aquilo dentro de uma capa, faz como uma trouxa, com alguns objetos, utensílios valorosos, e ele leva para a sua tenda no meio de Israel, ele enterra embaixo da sua tenda e fica por isso mesmo. Só que quando ele toma essa atitude, Israel, que estava vencendo a guerra, agora começa a perder.
E ninguém entendia o que estava acontecendo. E foi exatamente nesse momento que Josué vem e ora a Deus, como eu acabei de dizer para vocês no princípio. E agora Israel começa a perder a guerra. Josué, então, como líder, como cabeça, começa a interceder diante de Deus, querendo entender o que está acontecendo. E Deus fala para ele: santifica o povo, porque anátema há no meio de vós. E agora, irmão, diante de tudo isso, a gente começa a ter algumas indagações. Acã, ele pecou sozinho. Mas o pecado de Acã agora começa a refletir sobre todo o povo de Israel. Mas tem uma coisa: Deus sempre mostra aonde que está o erro. Deus sempre mostra aonde que está, irmão, a mazela. Deus sempre revela, Deus sempre mostra. Hebreus, capítulo 4, verso 13. Vai dizer que todas as coisas estão nuas diante de Deus. Não há nada que possa ser encoberto diante dos olhos de Deus. Não há nada que possa ficar escondido diante dos olhos de Deus. O salmista Davi, ele deixa isso bem claro em um dos seus salmos, o Salmo de 139. Quando ele se lembra de que achou que estava tudo bem escondidinho, o seu pecado estava muito bem coberto. E aí Deus envia Natan até ele dizer: cara, deixa de ser safado, ser vergonha, deixa de ser desmantelado, deixa de ser dissimulado, rei. Porque Deus conhece muito bem o seu pecado. Davi, agora lembrando de toda essa situação, ele escreve o Salmo 139. Para onde fugirei da tua presença? Aonde me esconderei da tua face? Se todas as coisas estão nuas e patentes diante dos teus olhos. Se eu subir o mais alto céu, lá o Senhor está. Se eu descer na mais profundeza do abismo, a sua mão lá vai me alcançar. Então Davi, ele teve e chegou nessa consciência que muitas das vezes nós não temos. Pastor, mas você está dizendo que eu estou em pecado? Eu estou dizendo nada. É você e a sua consciência, é você e Deus. Eu estou trazendo para você a palavra que Deus trouxe para mim. Eu estou trazendo para você a palavra que Deus mandou compartilhar com a igreja. E se Deus está tocando com você, irmão, é sinal de que anátema há debaixo da tua tenda, sim, meu irmão. Anátema há debaixo da tua tenda, sim, minha irmã. Porque o que é o anátema? O anátema não era um adultério. O anátema não era um homicídio. Pode até ser no dia de hoje, mas não é o caso. O que era então o anátema? Era aqueles bens, era o anátema? Não, o que era o anátema? O anátema em si não eram os objetos. O anátema em si foi a atitude que Acã teve diante da situação, de uma ordem direta de Deus. Anátema nada mais é do que a teima de Acã. Que teima? Deus falou para não fazer e ele fez. É simples. Esse foi o pecado. Esse foi o anátema. E quem sabe nós, irmão, quem sabe eu, quem sabe você, estamos debaixo desse anátema. Estamos insistindo em fazer coisas que Deus já disse que não é para fazer. Estamos insistindo em atitudes que Deus já repreendeu. Estamos insistindo em coisas que Deus não aprova. O que é isso, pastor? Anátema, meu querido. Anátema, minha querida. E é isso que Deus está dizendo. Anátema há no meio de vós. Tem coisas que eu já vos ensinei e vocês continuam errando. Tem coisas que eu já disse que não é para fazer e vocês continuam fazendo. Tem coisas que eu disse que não é para praticar e vocês continuam praticando. E os meus olhos estão sobre vós. É isso que Deus está dizendo. Isso que é o anátema. Isso que impediu eles de vencer a guerra contra o inimigo. Uma teima, uma rebeldia, uma desobediência e muitas das vezes até um descaso, né? Aquele tipo de pessoa que se dá por desavisado. Ah, mas eu não sabia. Ah, Deus está falando e está aqui, ó. Ah, mas não é comigo. Ah, mas eu não estou nem aí. Ah, mas eu não, para mim não serve. Eu não obedeço, eu não quero. Querido, você não tem que querer nada. Querida, você não tem que querer nada. Tudo que eu e você temos que querer é o que está aqui. Se não tiver aqui, não me pertence. Se não tiver aqui, não te pertence. É isso aqui que nós temos que querer, é a palavra de Deus.
É isso que nós temos que almejar, é isso que nós temos que desejar. O Senhor está já às portas para buscar o seu povo. E tem gente com anátema debaixo da tenda, tem gente com tema debaixo da tenda, tem gente com desobediência debaixo da tenda, tem gente com descaso contra a presença e a palavra de Deus, irmão. Deus está falando e está teimando. E eu disse isso aqui num dos últimos cultos e volto a dizer. Porque já estamos vendo a mão de Deus pesando por aí. Já estamos vendo a mão de Deus pesando por aí, daquilo que Deus disse, já está avisado, eu já falei, agora eu vou pesar a minha mão, e eu já tenho visto a mão de Deus pesar por aí, e vai pesar em mais lugares ainda, porque Deus, irmão, é Deus, e Deus não está de brincadeira nem comigo, e nem com nenhum de nós, não. Então vamos levar a sério, irmão, vamos levar a sério, irmão, aquilo que Deus deixou de legado para nós. Vamos deixar de sério aquilo que Deus tem a fazer através das nossas vidas, irmão. Acã morreu por causa do seu pecado, você sabia disso? E infelizmente tem gente, irmão, correndo esse risco. Tem gente correndo o risco de ter que ir para um leito, de ir para cima de uma cama, de dar de cara com a morte para entender que Deus não está de brincadeira. Vai ter que abraçar a morte mesmo para entender que Deus não está brincando. Aí é tarde, meu filho. Aí é tarde, minha filha. Depois que a morte te abraçar, não vai dar mais para pedir perdão a Deus. Não dá mais para voltar atrás, querido. O tempo é hoje, o dia é hoje, a hora é agora. E o Senhor está dando mais uma oportunidade. Mas escuta o que eu estou dizendo, irmão. Eu não estou aqui para brincar, não estou aqui para me aparecer. Eu estou aqui para dizer o que Deus me mandou falar. E eu estou entregando. E as minhas mãos estão sendo limpas agora, diante da sua vida, diante da sua alma. Deus está lhe dando mais uma oportunidade. Talvez essa seja a última. Eu estou dizendo mais uma. E talvez seja a última. Então que nós venhamos, irmão, compreender o trabalhar de Deus na nossa vida. Que nós vamos levar a sério o chamado, a obra, a presença de Deus na nossa vida, irmão. Porque Deus não vai se deixar escarnecer. Nem por causa de mim, nem por causa de você não, querido. Das pessoas olharem e dizer, olha, é crente, olha lá, é pastor, olha lá, é obreiro, olha lá, é cooperador, olha lá, é daquela igreja, olha lá. Deus não vai se deixar escarnecer por causa de mim, nem por causa de você. Deus zela pelo nome dele, irmão. Deus zela pela obra dele, Deus zela pela casa dele. Se nós não zelarmos também, irmão, nós somos relaxados, desleixados. E a Bíblia diz que Deus não faz caso de mim, se eu também não fizer caso da vida dele, da obra, da casa, da presença dele. Ele é muito explícito. Aqueles que me confessarem diante dos homens, também eu os confessarei diante do meu Pai e diante dos anjos. Mas aqueles que me negarem, aqueles que não me obedecerem, aqueles que não andarem nos meus caminhos, eu também vou rejeitá-los diante do meu Pai e diante dos anjos. Ele é muito expresso, ele é muito claro em dizer isso. Então, irmão, que nós vamos verdadeiramente tomar posse do entendimento do que Deus tem para nós. E tudo aquilo que Deus mandou desapegar, irmão, desapega. Tudo aquilo que Deus mandou deixar para trás, deixa para lá. Porque Deus é aquele que supre, Deus é aquele que faz, Deus é aquele que cuida. Quem vive de providência de Deus aprende isso. Quem vive de providência de Deus não precisa de despojo de guerra. Quem vive de providência de Deus não depende, não precisa de despojos. Deus supre, Deus cuida, Deus abençoa. E é debaixo dessa palavra que eu quero aqui compartilhar com você uma coisa. Que Deus repreende sim. Que Deus, se necessário for, Ele tira a vida sim. Se necessário for, Deus repreende, leva para o leito sim. Mas também tem uma coisa. Há livramento para o justo, há livramento para aquele que é fiel, há proteção para aquele que anda debaixo da palavra, irmão, há proteção, há livramento, irmão, há livramento para aquele que abre mão de coisas, de situações, para aquele que faz de tudo para não entrar e não contaminar o nome do Senhor. Há, irmão, providência, há livramento, irmão, para a vida do justo, há uma recompensa. Apocalipse capítulo 7, verso 14, eu estou encerrando já, aguenta aí. Apocalipse capítulo 7, verso 14, vai dizer assim, verso 13. Apocalipse capítulo 7, verso 13. E um dos anciões me falou dizendo: estes que estão vestidos de branco, quem são? Quem são esses que estão vestidos de branco?
E de onde eles vieram? E eu disse: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação. Lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro, aleluia. Por isso agora são dignos de estarem diante do trono de Deus e servem-no de dia e de noite no seu templo, no seu tabernáculo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a tua sombra, aleluia, glória a Deus. E nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem o sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono será o pastor, e lhe servirá de guia para as fontes de água da vida, e Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Essa é a palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida, irmão. Nessa noite, toma posse das palavras, das promessas, dos deleites de Deus para a nossa vida, em nome de Jesus. Deus tem coisa boa para você, querido. Deus tem coisa boa para mim. Deus quer realizar os seus planos e seus projetos na nossa vida, mas basta que nós venhamos assumir um compromisso sincero e verdadeiro com Ele, porque Deus tem sido fiel em todos os seus propósitos para com a nossa vida. Então, irmão, que nós possamos nos apresentar diante do Senhor e sermos achados e aprovados por Ele diante de tudo que o Senhor assim tem feito para conosco, irmão. Amém? Em nome de Jesus, fica com essa palavra. Que Deus venha vos abençoar, a vossa casa, a vossa vida, a vossa família, em nome de Jesus, irmão. Um abraço no coração e que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém? Fiquem com Deus.